Voltamos com o Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. Agora uma notícia que não diz respeito a nenhuma equipe do futebol paulista, nem da região, com certeza, né? Mas é chatíssima para o futebol nacional. O meia Ricardo Goulart, um dos grandes destaques dos últimos 2 títulos nacionais do Cruzeiro, foi anunciado como nova contratação do Guangzhou Evergrande da China. Eu tô bem de chinês, né? Um dos principais jogadores do nosso país, sim, vai para a China, que está cheia de grana, mas tem um futebol praticamente insignificante. A explicação você já sabe, né? O Cruzeiro vai ganhar 15 milhões de euros pelo jogador, cerca de 48 milhões de reais. Uma grana boa, né? Acho que dá para comprar uma casa com essa grana, né? Basta saber se isso vai ser bom pro Ricardo, né? Eu acho que infelizmente não vai ser bom. Ricardo é um dos convocáveis aí e sempre chamado pelo Dunga. Ainda falando sobre a crise financeira, o buraco nas contas do Santos está cada vez maior e depois de atrasos de salários, um dos principais jogadores da equipe, o goleiro Aranha, pediu para sair. Aranha nem se apresentou nesta segunda-feira para treinar. O goleiro alega 3 meses de falta de pagamento de salários, além do 13º. Arouca, Mena e o jovem Matheus Índio também já haviam buscado o Tribunal do Trabalho para deixar o Santos. O destino do goleiro pode ser o Palmeiras. Situação, né? Cadê o dinheiro do Neymar, será, hein? A gente não sabe para onde foi parar, né? A Votuporanguense começou a série de treinos para a Série A3 já no ano passado. O time manteve boa parte do elenco, que foi semifinalista da Copa Paulista, e ainda se reforçou. Ontem a nossa equipe visitou o clube para ver como estão os preparativos para a estreia. Sol escaldante, calor de quase 40 graus, e os jogadores do Clube Atlético Votuporanguense estavam lá, firmes, focados. 8 novos atletas chegaram para reforçar a equipe e dar aquele gás. O zagueiro Lino, de 32 anos, o atacante João Vitor, de 21, e o meio-campo André Mococa, de 29, estão entre os reforços. Voltamos no dia 15 de novembro, né? Aí intensificamos bastante a parte física, liberamos no período de festas, reapresentamos no dia 2, né, de janeiro, agora já focando na nossa estreia no final do mês lá em Tupã. O jogo de estreia no Campeonato Paulista da Série A3 já tem data, 31 de janeiro contra o Tupã, e os novos atletas esperam estar entre os titulares. Ele sabe o que ele vai fazer no dia da estreia e acho que o time vai estar forte para o começo do campeonato. Mas você torce para já entrar nessa estreia? Com certeza, a gente tem sempre que estar jogando. A expectativa é a melhor possível, né? Sempre que a gente inicia um trabalho é com uma expectativa de chegar no título no final do campeonato, o acesso, que é tão esperado pelos membros da diretoria e a torcida, e assim eu creio que todos os jogadores estão com esse mesmo pensamento. Fazer um bom trabalho aqui e levar a Votuporanguense para a Série A2. E para já estrear no campeonato no ritmo, alguns amistosos já estão confirmados. O Votuporanguense enfrenta o Mirassol na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, e no sábado o Catanduvense às 4h da tarde. Os 2 jogos treinos serão aqui no Plínio Marim. Esses jogos amistosos, jogos treinos que a gente faz de pré-época, assim, antes da estreia no campeonato, serve justamente para ajustar a equipe, né? Ou seja, esses novos que chegaram se entrosarem com os que aqui ficaram. Então esses jogos servem para isso, para a gente limar algumas arestas aí e para dar um maior entrosamento entre eles, para a gente chegar na estreia do campeonato prontos para essa disputa e para conseguir uma vitória já na estreia, que é muito importante. O segredo da Votuporanguense é manter a base, né? Aquele time da Copa Paulista foi muito bem, e você acompanhou aqui no Ligado no Esporte, essa base foi mantida, e isso é um diferencial muito grande. Ainda sobre a Série A3, depois de toda a reestruturação de diretoria, o Rio Preto está se planejando para a disputa da competição. E ontem os novos diretores divulgaram à imprensa a previsão de investimentos para o torneio. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Elton Marcel da Silva, o Tatuí, que é diretor executivo do clube, né, Tatuí? Seja muito bem-vindo ao Ligado no Esporte. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado mesmo. Tatuí, vocês disseram alguns números, né, de 600 mil a 980 mil, dependendo da fase. Como que funciona esse planejamento? Diferente da própria Votuporanguense, que nós ouvíamos há pouco, o Rio Preto não teve um segundo semestre ativo, não tem uma espinha dorsal, não tem um time montado, planejado. É um time que começou a ser repensado a partir de dezembro, final do ano, e em cima de uma filosofia de pés no chão. O Rio Preto não vive seus melhores dias em termos financeiros, aliás, nem o Rio Preto e nem qualquer time dessa divisão.
Como o Rio Preto não pode pagar salários como os demais concorrentes que almejam o título, estou falando aqui da própria Votuporanguense, estou falando de um Taubaté, de uma Inter de Limeira, de um Sertãozinho, foi proposto a esses jogadores que eles fizessem um sacrifício financeiro, a princípio, porque são jogadores que têm passagens por clubes de primeira divisão de São Paulo e outros estados. Também jogadores que estavam até no futebol internacional, chegaram a Rio Preto e toparam esse sacrifício. A compensação virá através de metas, por isso que a gente fala, se nosso time chegar perto da classificação, ele custará ao clube sem dúvida nenhuma, com despesas de competição e todo o planejamento por volta de R$600 mil. Se ele conseguir passar de fase, disputar a fase final, eles têm uma premiação por isso, que é uma compensação pelo sacrifício feito, e aí dá uma esticadinha na casa aí dos R$750 mil. E, lógico, com acesso seria uma outra meta, né? Ficaria bem próximo de R$1 milhão, um valor considerável hoje, em cima do que investiram os times que subiram no ano de 2014. O próprio Novo Horizontino, Água Santa, Amatonense e o Independente de Limeira. Tatu, a gente está falando de uma divisão onde não tem aquele glamour da primeira divisão, onde é muito dinheiro que as TVs depositam nos clubes. Vocês têm que fazer um planejamento longo, né? A gente estava até comentando a Votuporanguense, um planejamento que vem de meses. Vocês chegaram agora. Como que isso vai dificultar mesmo esse pouco tempo que vocês têm? Dificulta e bastante, porém a gente tem ciência também que tem clubes, inclusive atrás da gente, que ainda não conseguiram sequer alavancar, né? Quando nós falamos em termos de planejamento de outros clubes, tanto a Votuporanguense quanto a Internacional de Limeira chegaram entre os 8, né, da Copa Paulista. Vem de um trabalho longo. E o Sertãozinho já tradicional e o Taubaté no ano do centenário, né, comandado pelo Edson Vieira, competente treinador, campeão com o São Bento. Nós temos uma estrada a percorrer. Primeiro, nós vamos falar de planejamento durante esse ano para 2016 no Rio Preto. Conhecer os novos atletas, conhecer a competição e, sobretudo, essa questão financeira que você bem disse. Não é o momento de nenhum clube do interior. O futebol tem ficado cada vez mais caro. Quem não trabalhar com planejamento, pensando em 2, 3 anos, está fadado. Haja vista a grande dificuldade dos nossos vizinhos, a nossa também, como Catanduvense, Monte Azul, Barretos, Batatais, né? Todos os clubes do interior num momento de transição difícil. Tatuí, a gente tem um Rio Preto que em 2007 chegou à Série A1, foi um momento áureo do Rio Preto, né? E agora está na Série A3, mas ainda se manteve nessa Série A3, diferentemente do principal rival, o América. Vocês planejam que o Rio Preto volte a viver esses tempos, chegar à Série A1 de novo? Em quanto tempo esse planejamento? O planejamento está focado nisso também? Coincidentemente, eu trabalhava no Rio Preto em 2006, 2007, junto com o Ricardo Moraes, depois com o Luciano Dias. À época, eu era coordenador das categorias de base. Com muito orgulho, nós participamos daquela fase. Eu me lembro que naquela época o Rio Preto chegou numa final contra a Portuguesa de Desportos com um orçamento 8 vezes menor do que o da Portuguesa, fruto de um trabalho nas categorias de base, fruto de jogadores que na época não eram apostas, depois se confirmaram. Então, o Adi, por exemplo, que hoje aí joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Guilherme de la Torre e muitos outros. O nosso planejamento na reconstrução do Clube Rio Preto passa, no mínimo, por um período de 4 anos. Então, a gente pensa, sim, em estar galgando degraus aí e, na hora que o Rio Preto for completar o centenário dele, como é o caso do Taubaté, a gente está, sim, almejando uma primeira divisão. Tá certo. Tatuí, popularmente conhecido como Tatuí, muito obrigado pela sua presença, Tatuí, que o seu trabalho seja bem realizado lá, você tem um histórico de acessos e de bons trabalhos, que o Rio Preto consiga seguir isso também. Eu agradeço, sempre à disposição, contamos com toda a torcida do Rio Preto, né, nessa nova etapa do clube, com certeza estaremos juntos, na tristeza e na alegria, é um casamento que se inicia aí, né, e vamos acreditar muito na equipe, que vai ser bem competitiva. Muito obrigado. E a gente também aqui do Ligado no Esporte está junto com os times da região sempre, viu? E amanhã a gente volta, ok? 12:10, eu te espero. Até lá, tchau!